Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade para a nossa EBD, a nossa última lição desse terceiro trimestre, e vamos iniciar o nosso quarto trimestre de 2025. Como o tempo passa, né? Eu quero louvar a Deus pela sua vida, professora, que sempre tem nos acompanhado, tem deixado o seu like, o seu comentário, e isso tem contribuído de uma forma muito proporcional para cada um que tem sido alcançado por essa aula. E eu louvo a Deus, glorifico ao Senhor pela sua vida. Então, vamos aproveitar o nosso tempo, todos os momentos que nós temos para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. 2 Pedro 3,18, ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, quero agradecer a sua participação aqui conosco e continue conosco, que nós vamos ter um trimestre muito maravilhoso aí, esse último, do fechamento desse ano. Vamos estudar sobre a tricotomia do corpo humano. Gente, eu tenho um estudo sobre o tabernáculo muito profundo para nós estarmos aplicando aí sobre a tricotomia humana, né, no tabernáculo. Vai ser algo muito relevante, muito profundo. Você acredita que todas aquelas peças do tabernáculo têm um significado simbólico, espiritual muito importante? Todas aquelas peças ali, tá bom? Tanto a arca, tanto o maná, quanto a vara de Arão que ofereceu, o santuário, o santo dos santos, tudo tem uma visão muito importante, simbólica para nossas vidas, aplicando a Cristo, né? E também o nosso tabernáculo. Nós somos hoje o templo do Espírito Santo. Então, Jesus hoje, ele habita na minha sua vida, através do Espírito Santo, da sua presença gloriosa. Mas nós vamos focar esse quarto trimestre sobre essa tricotomia humana, espiritual e corpo. Vai ser uma aula muito relevante para as nossas vidas. Queridos, todos os domingos, 8h30 da manhã, em nossa sede, ali na rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal. Você é o nosso convidado a estar ali presencialmente conosco. Ali tem várias salas ali, crianças, jovens, adultos. Então você é o nosso convidado a estar ali presencialmente conosco. Essas aulas virtuais não substituem as aulas presenciais. Muito bem, tivemos a lição passada, que foi a lição de número 12, que trabalhamos sobre o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Falamos sobre, querido, missão, aonde que os irmãos saíram para pregar o evangelho, para pregar a palavra do Senhor. Um grupo pregou somente aos judeus, outro grupo pregando aos gentios também. E perceba que Barnabé foi ali, caiu na graça do Senhor. E depois Barnabé, ele enviou ali, foi buscar Paulo ali, para que ele ajudasse naquele trabalho, ensinar aqueles irmãos. Queridos, o apóstolo Paulo já estava preparado para aquele momento, para aquela hora, desde quando o Senhor já havia chamado ele. É importante você notarmos, queridos, que Pedro, né, ele focou mais a sua mensagem para os judeus. Há alguns que falam que Deus queria dar o ministério de Paulo para Pedro, por causa da visão que ele teve, quase a hora sexta, e Paulo teve um encontro, né, como diz lá em Atos 26, cerca de meio-dia, por causa de... Mas não tem nada a ver, nós sabemos que o apóstolo Pedro não tinha, vamos dizer assim, a capacidade do apóstolo Paulo para receber a chamada do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi a pessoa mais preparada para pregar para os gentios. Porque o apóstolo Paulo foi fariseu da tribo de Benjamim, conhecia ali toda a cultura romana, a cultura grega ali, nascido ali em Tarso, né, que fazia parte do Império Romano ali, e o apóstolo Paulo conhecia todas as tradições, os costumes judaicos e também do povo
gentil. Inclusive, ele tinha a cidadania romana também, né? E fazia parte do sinédrio ali da tradição judaica. Então, tinha conhecimento dessas culturas aí. Veja que o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Se Hebreus foi ele, 14. Então, vamos se dizer, então, se o Novo Testamento tem 27 livros, perceba que a metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo, se Hebreus foi ele, até mais. Então é importante nós entendermos. Paulo, o próprio Senhor, ele fala por 3 vezes, pelo menos em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 9, lá no capítulo 22 e lá no capítulo 26. Por 3 vezes o Senhor fala que chamou o apóstolo Paulo para pregar o evangelho para os gentios. Não é que outros não pregou, que pessoas já havia pregado aqui. Pedro pregou ali para Cornélio ali. Não, estou falando de uma chamada específica para pregar o evangelho para os gentios, como foi no caso do apóstolo Paulo. Então, Deus não tem nada de querer dar ministério para Pedro e Paulo. Não. No reino de Deus, na obra do Senhor, cada um, Deus tem uma chamada específica dentro do ministério para o crescimento da obra. Talvez tem pessoas mais capacitadas do que eu, ou melhor do que eu, mas Deus me chamou dentro do meu limite, na minha capacitação. Isso não me diminui e nem me faz aumentar. De maneira nenhuma, cada um Deus chama de uma maneira específica. Eu tenho pessoas aqui no meu canal, que tem canal, grandes teólogos, reconhecidos no Brasil, a qual eles têm grande humildade. Pastor Caramuru, que tem aí o seu canal, a qual milhões de pessoas seguem ele. Sempre que eu tenho alguma dúvida, eu tenho o zap dele, eu mando mensagem e ele me responde na sua maior humildade. Porque é isso, queridos. A humildade é isso. É eu reconhecer que tem pessoas mais capacitadas do que eu. Não é questão de grandeza. Não é porque ele é maior do que eu ou melhor do que eu. Não. É porque Deus deu algo diferenciado para ele. Veja que Barnabé chegou ali, caiu na graça do povo. Não. Eu vou chamar outra pessoa que é mais preparada para estar aqui. E foi, naquele navio, buscou o apóstolo Paulo ali em Tarso, para ficar ali com os irmãos, né? Que é o que nós já estudamos lá na lição passada, lá em Atos, capítulo 11 ali, né? Então é importante, queridos, nós entendermos isso, Atos 11, 25. E partiu Barnabé para Tarso para buscar Saulo, achando conduziu a Antioquia, para pregar ali, para ensinar ali os irmãos. Então nós falamos sobre essa importância dessa missão. Sobre missão, que quer dizer enviado. Eu até vi um comentarista, né, Charles Stanley, porque, igual eu falei domingo, existem várias maneiras, vários métodos de nós pregarmos o evangelho, pregarmos a palavra do Senhor. E Stanley, né, ele disse que o seu testemunho pessoal é uma poderosa ferramenta. Ele é a expressão do que Deus fez e está fazendo em tua vida. Olha só, querido. O seu testemunho pessoal. Tem pessoas que não têm eloquências de pregar o evangelho, não consegue falar, não consegue expressar, mas ela dá o seu testemunho. Então o seu testemunho, né? O seu testemunho já fala tudo. Ela pode ganhar uma alma. E pesquisas apontam que a maioria das pessoas que vêm à igreja é por causa do testemunho de alguém na escola, do vizinho, de uma família, né? Então a sua missão é glorificar o nome de Jesus através da propagação do evangelho de Jesus Cristo. Stanley também fala que quando você é consumido pela chamada de Deus em sua vida, todas as coisas em sua vida passam a ter um novo significado.
Então, queridos, que eu e você venhamos ser consumidos pela chamada de Deus na nossa vida. Um cristão que aceita Cristo, ele não pode perder, não podemos perder esse desejo de ganhar almas para Cristo. Então, fique aqui. Aprendemos aqui que temos que evangelizar, que temos que fazer missões. Mas queremos fechar esse trimestre com a lição de número 13, a qual vamos falar sobre a Assembleia de Deus, a Assembleia de Jerusalém. Ficaria melhor aqui até se colocasse a Assembleia, o pronome a Assembleia de Jerusalém. Mas amém, né? Você, professor ou professora, você vai corrigir isso aí na sala de aula. O que quer dizer Assembleia? Assembleia quer dizer uma reunião. Uma reunião. Nós vamos estar estudando Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que é uma das primeiras reuniões que a igreja faz em Jerusalém. Isso é chamado de o Concílio de Jerusalém. Até algumas Bíblias, né, já fala sobre esse concílio. O que aconteceu ali em Jerusalém? Precisamos analisarmos o contexto. Estava acontecendo alguns problemas. Problema que poderia estava interferindo na doutrina, na palavra do Senhor, ia trazer um impacto e poderia trazer um grande problema lá na frente. Aqui, os apóstolos, eles encontraram diante deles um grande problema de questão doutrinária. De questão doutrinária. Por causa de que nós vamos entender? Um grupo de pessoas que não foram autorizadas, não foram enviadas, saíram por eles mesmos e começaram a ensinar judaísmo, legalismo na igreja ali em Jerusalém. Os irmãos sabem do que aconteceu em Antioquia, o impacto da conversão dos gentios em Antioquia. E isso trouxe uma grande repercussão. E aí eles se depararam com um problema agora doutrinário. Por quê? Lá nós já tivemos a lição de 8. Foi um problema que tivemos ali, mas foi um problema que não foi grave, mas esse problema aqui foi mais grave do que o que nós temos na lição 8. Das viúvas gregas sendo desprezado. Lá foi um problema mais fácil de resolver. O que é problemas? Pro vem de duas palavras. Pró e brema. Pró é aquilo que está diante. Brema é aquilo que eu vejo, visto. Então, problema é aquilo que se lança diante de mim. É aquilo que se coloca no meu caminho. No meio caminho para mim resolver. Para mim resolver. E aqui, queridos, eles não tinham que resolver pelas suas opiniões pessoais. Vamos dizer aqui. Não. Tinha que ser pautado na palavra. Esses problemas de Atos capítulo 15 tinha que ser pautado na palavra. Professor, enfatize isso. Tudo que vamos resolver quando tivermos algum problema na igreja, porque sempre tem, ainda mais se tem muita gente, tem mais problema ainda. Mas todos os problemas temos que resolver pautado na palavra, porque a palavra não muda. Deus também não muda. Malaquias 3:6. Mateus 24:35. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Marcos 13:31. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras
não hão de passar. Então, queridos, todos os problemas temos que resolver com um parâmetro na palavra. A nossa verdade prática fala que, em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto organização. O que é organismo? É a sua parte espiritual. Organização é a sua parte estrutural. Então eu preciso entender isso. E como tal, preciso seguir princípios e regras para funcionar plenamente. E isso em todos os sentidos, queridos. Quando tem alguma coisa que está fora do lugar, fora do normal, é igual um carro. Se tiver uma coisa que não está funcionando legalmente, lá vai assinar um sinal de alerta, luz vermelha, uma luz EPC, que é problema elétrico, vai dar o sinal de alerta que tem alguma coisa que não está funcionando legalmente, pode ser até no painel. Talvez não é nenhum problema no carro, mas o painel está com problema. Então é importante nós entendermos isso. Então não vai funcionar legalmente. Assim é a igreja. Temos que procurar tratar, resolver os problemas. E, queridos, lá, nós vamos ver aqui a nossa introdução. Vai dizer aqui, um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, e especialmente o rito da circuncisão. Olha só, queridos. Aqui está onde estava a raiz do problema. Convertidos aqui, supostamente convertidos, né? Diz que deveriam guardar a lei. E nós vamos perceber, queridos, que esse grupo se levantou sem receber a autorização. Eu queria até ler com vocês Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, versículo 27. Quando o evangelho foi pregado em Antioquia, os irmãos chegaram de volta lá em Jerusalém e trouxeram relatório do que aconteceu ali em Antioquia. E quando chegaram, reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abriram aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Ou seja, relatou da conversão dos gentios e a grande e maravilhosa obra que Deus fez ali em Antioquia. Aí Atos capítulo 15 começa assim. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos: se vos não circuncidares conforme o uso da lei de Moisés, não pode salvar. Ou seja, eles saíram sem autorização, né? Saíram sem autorização. Perceba, queridos, o que esse grupo queria? Que aqueles gentios que se converteram à fé, se judaizasse, circuncidasse, obedecesse os ritos, a lei de Moisés. E isso não tinha parâmetro na palavra. Estão na dispensação da graça. E ali eles se reuniram, todos tiveram a sua palavra, a sua vez de falar. Pedro toma a palavra, Atos 15, 7. Barnabé toma a palavra, versículo 12. Paulo também, versículo 12, Atos 15.
E o último a tomar a palavra é Tiago. O que temos que fazer, queridos? Nunca podemos resolver problema sozinho. Não queira, queridos, resolver nada sozinho. Veja que quando aqui surgiu os problemas, eles procuraram reunir mais pessoas para resolver o problema. Vamos ver aqui na Bíblia, Atos capítulo 15, olha só. Olha só, versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão em contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões para resolver aquela questão. Veja só, eles procuraram os apóstolos, procuraram os anciões para resolver esse problema. Não queira, queridos, resolver tudo sozinho. Procure ajuda. Procure os anciões, procure as pessoas mais experientes, mas pessoas que têm dois ouvidos e uma boca, não duas bocas e um ouvido. Pessoas que vão te ouvir, pessoas que têm experiência, pessoas que dão exemplo, pessoas que dão testemunho, né? Veja que foram acompanhados pela igreja, e foram até Jerusalém e foram recebidos ali pela igreja. Olha que algo interessante, queridos. Que algo importante. Então não procura resolver tudo sozinho. E onde estava ali? Eles procuraram resolver a raiz do problema ali. Esse grupo de pessoas que queriam que os gentios guardassem a lei de Moisés. Paulo também tratou de problemas na igreja em Coríntios. Lá em 1 Coríntios 1, 11 e 12, estava tendo ali uma divisão. Um grupo falava que era de Pedro, um grupo falava que era de Paulo, outro de Apolo e o grupo de Cristo. E ele sabendo pelas famílias de Cloé que havia contenda ali, divisão ali entre eles. Então veja, tópico 1, a questão doutrinária, receberam ali o relatório sobre o que Deus havia feito ali entre os gentios. E o que eles tinham que entender? Que a salvação é um ato da graça de Deus, que não haveria mais necessidade de obedecer a lei de Moisés, a circuncisão. Porque existe um ponto que nós precisamos entender, é que não podemos misturar a lei com a graça. A lei é uma coisa, a graça é outra. Na lei, faça e viva. Na graça, é viva e faça. Na lei, a salvação é pelo mérito, é algo meritório. Se torna algo meritório. A salvação é um dom de Deus concedido inteiramente por sua graça. Eu até disse em nossa aula domingo, nosso professor Antônio Rodrigues trouxe uma aula muito maravilhosa. Eu disse que os judeus, eles até tinham consciência de pregar aos gentios. Já havia dado uma ordem, Mateus 28, 19. Atos 1, 8 também. Eles até tinham consciência de pregar aos gentios. Mas não devem ser acolhidos como gentios. Porque eu sou judeu, né? Sou circuncidado, faço uso da lei, e ele chega de uma hora para outra, só aceitar Jesus e pronto. Não, eles não queriam isso. Eles queriam acrescentar mais alguma coisa para os gentios. E aí essa reunião foi justamente por causa disso. Foi justamente por causa disso. Então eles procuraram, queridos, lá em Atos capítulo 15, eles procuraram então
resolver essa questão. Resolver esse problema. Porque esse grupo de pessoas, esses fariseus, eles foram sem dar ordem. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-lo e mandar que ele guardasse a lei de Moisés. Ou seja, eles queriam que eles guardassem a lei de Moisés e a circuncisão, ou seja, a circuncisão. E essa reunião procurou tratar dessa questão, né? Procurou exatamente tratar dessa questão. E aí nós vamos ver que o ponto 2 fala sobre o legalismo judaizante. O que é o legalismo? É pessoas que querem implantar algo da lei para as pessoas praticarem. Quando você estuda o bacharel, existe uma matéria lá chama continuidade e descontinuidade. Eu preciso entender que tem coisas que continuam e tem coisas que descontinuam, que não servem mais. Eu poderia usar apenas um exemplo aqui, que é a guarda do sábado. Isso era no Antigo Testamento. No Novo Testamento, quando Jesus ressuscitou, foi um domingo, já fez um culto domingo. Então, a igreja reuniu domingo, então já não é mais necessária a guarda do sábado. E eles procuraram, queridos, o que eles procuraram fazer? Honrar, como diz o ponto, honrar a igreja mãe de Jerusalém. Procuraram honrar a sede, vamos dizer, sempre as congregações têm honrar a mãe. Isso é algo maravilhoso. E o tópico 2 vai mostrar que o debate doutrinário é uma questão crucial. O que é o crucial? Que vem da palavra latim crucifixo, que é algo determinante, algo vital, é uma decisão final muito importante. É algo importante, porque o que eles decidissem aqui seria importante para a vida da igreja, seria algo muito decisivo e seria algo importante, crucial. Então, é importante entender isso. Então, deveria buscar de Deus muita graça e buscar de Deus muita sabedoria. O ponto 1 também diz aí, o comentarista fala que é uma questão não é uma forma subjetiva. O que é algo subjetivo? E eles não deveriam tomar essas decisões baseadas em opiniões pessoais, sentimentos pessoais. Não. Deveria ser algo objetivo, algo concreto, com finalidade, com alvo, propósito. E sem parcialidade. Eles deveriam tomar essa decisão para beneficiar eles mesmos, mas sim para beneficiar o reino do Senhor. E aí mencionou, ponto 2, a experiência do Pentecostes na fé dos gentios, né? Como que o Pentecostes foi derramado em Atos 2, foi derramado também sobre gentios. E também, ponto 3, a fundamentação profética da fé gentílica. Pedro recorreu à experiência do Pentecostes, né, como validação da fé gentílica. Tiago, irmão do Senhor, recorre às profecias para fundamentar a sua defesa. Ou seja, eles procurou tratar na palavra, procurou resolver os problemas na palavra. E o tópico 3, a decisão da Assembleia de Jerusalém, o Espírito na Assembleia, veja, e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, todas as decisões baseadas pelo Espírito Santo de Deus. Não é apenas orar, queridos. Será que realmente é a vontade do Espírito Santo de Deus? É isso mesmo que ele quer e também a eles. Ou seja, Deus também trabalhou no coração deles para resolver essa questão. Ponto 2, a orientação do Espírito na Assembleia. Né? Veja que em Atos 15:28 nos diz como era feita a orientação do Espírito Santo. Judas e Silas eram profetas, ou seja, era uma igreja que tinha dons, que valorizava os dons espirituais.
Eu tenho buscado o dom, você tem buscado o dom, nós temos buscado os dons do Espírito Santo, porque tudo é dado pelo Espírito Santo. E aí o parecer final foi de que eles venceram o legalismo, os judaizantes. Eles venceram. Da parte final foi que deveriam abster das coisas sacrificadas aos ídolos e da carne, do sangue, né, e da carne sufocada e da fornicação. Então essa da carne sufocada, ou matar animais sufocados, essa lei ainda vale. É continuidade, não descontinuou. Então o parecer final é que eles venceram. A palavra venceu. O Espírito Santo venceu. E o legalismo deveria ser rejeitado. Uma demonstração de que os gentios eram salvos. Era pela graça de Deus. Não queira impor limites à sua liberdade cristã. Não podemos ter etnocentrismo, querer que todos sejam igual, não. É o evangelho além das fronteiras. Eles queriam impor algo cultural, algo da tradição, algo da época da lei. Mas o parecer final que foi do Espírito Santo foi pautado na palavra do Senhor. Então essa foi a Assembleia de Jerusalém. Que Deus abençoe vocês.